Bem, eu me recordo do primeiro Viva o Esporte que nós apresentamos em novembro de 2019 e o nosso entrevistado foi Johansson do Nascimento, ele que não tem as duas mãos e é recordista mundial, campeão mundial dos 200 metros. E a gente tem a oportunidade de trazer você aqui no programa hoje, você que foi tetra-amputado, né? Perdeu as pernas e os braços e mesmo assim, em função de uma história triste, você reverteu isso, mostrando para muitas pessoas que têm todos os membros do corpo que você tem uma gana enorme de viver, uma vontade, e trouxe ao Brasil a oportunidade de pessoas também que foram amputadas de continuarem a vida. Você que foi aos Estados Unidos, buscou uma clínica que eles recuperavam ali soldados de guerra do Iraque, do Vietnã. Conta essa história para a gente, Pedro. Bom, resumindo, né, eu tive uma meningococcemia, uma meningo B aos 18 anos de idade, como a Luciane bem disse, né, eu era um garoto extremamente saudável, ali 18 anos, havia terminado o ensino médio e estava na fase de cursinho pré-vestibulando, então eu acho que o estresse, com uma rotina bem puxada, causou que eu tive algumas outras infecções também, aí, amidalite naquele ano, uma mononucleose, e aí em setembro de 2009, né, que foi, eu acabei pegando a meningite meningocócica, nunca tinha ouvido em falar, mas foi em questão assim, de hora de almoço eu estava 100% e no jantar eu já tinha menos de 1% de chance de sobreviver, né. O custo dessa sobrevivência foi alto, foram 6 meses quase de internação, e quando eu saí do hospital, infelizmente, eu tinha partes das minhas pernas acima dos joelhos, né, amputadas, e partes dos meus braços acima dos cotovelos amputados, né. E quando eu comecei minha reabilitação cheio de esperança, infelizmente, era realmente muito difícil, né. 4 amputações e os especialistas também falavam que, olha, Pedro, se você conseguir dar 10, 20 passos sem a cadeira de rodas, já vai ser um recorde mundial, né? E esquece, você não vai ser independente. Então, era um pouco difícil para ouvir tudo isso e ter os sonhos, né, de voltar a ser independente, de voltar a ter mobilidade, de usar as próteses, né, como ferramentas da minha independência mesmo, né? E eu acabei indo para os Estados Unidos, né, a convite de uma clínica lá que chama Hanger, né, a maior clínica do mundo de reabilitação de amputados, e eles não tinham case de um amputado de 4 membros ainda, né? Eles tinham amputados de 3 membros, de 2 membros, mas não de 4 membros, ainda mais acima dos cotovelos e dos joelhos, né? E cheguei lá, treinei com veteranos de guerra do Afeganistão e do Iraque, um treinamento super intensivo, mas também muito gratificante, né? Porque eu treinava em meio aos amputados também, a gente treinava junto, né? O que para mim era algo inédito até então. E acabei me dando muito bem, a convite deles, mudei para os Estados Unidos, formei na faculdade e fui trabalhar com eles, onde eu fiquei os últimos 10, 11 anos trabalhando, reabilitando aí sim como um treinador de amputados para eles, viajando lá o país inteiro, treinando amputados e tudo. E ano passado acabei voltando com o sonho de abrir minha própria clínica nesses moldes, né? Vocês estão vendo aqui no fundo, é exatamente a Da Vinci Clinic que eu abri faz exato um mês agora. Pedro, eu acho a sua história sensacional. Quando a gente recebeu aqui na produção, a gente falou, poxa, temos que trazer o Pedro aqui no Vivo Esporte, porque realmente é uma história de superação e de inspiração. A gente vê o sorriso no seu rosto, mesmo diante da situação, você foi pra guerra, literalmente, né? Lutou aí e, graças a Deus, está conseguindo fazer todo o seu trabalho agora e ajudando outras pessoas. Agora, conta pra gente, quem quiser ter acesso à sua clínica, como que é feito? Tem atendimento do SUS, plano de saúde, reembolso, como que funciona? E quais são os tipos, se existem, né, os tipos de amputados que são atendidos aí, quais são os atendimentos que são feitos? Então, aqui nós atendemos a todos os amputados, inclusive casos mais difíceis. Nós temos uma equipe de especialistas que junto tem quase 100 anos atuando com amputados, né, fisioterapia. Temos também a nossa oficina técnica, você vê aqui atrás, essa janela ali atrás de mim, é a nossa oficina onde a gente fabrica todos os componentes ali do que a gente chama do encaixe, né, do socket, que é a parte mais importante da prótese, que conecta, né, a perna ou o braço amputado aos diferentes componentes, mãos e pés. Então isso é fabricado aqui, é feito à mão para cada pessoa individualmente, né? E então a gente consegue, com toda a nossa tecnologia e expertise aqui, tratar todos os tipos
de amputação, seja de perna, seja de braço ou de braços e pernas, como a minha, né? Em relação ao SUS ou INSS ou seguro, plano, pagamento, fazemos de tudo também. Óbvio, temos um mês de vida, mas nesse mês já tivemos quase 10 pacientes felizes aqui com o tratamento de diversas camadas sociais e a gente tenta sempre facilitar ao máximo para que esse serviço de ponta, de excelência, seja acessível a todas as pessoas, né? Óbvio que a realidade do nosso país, infelizmente, tem muito que melhorar, né? Um dos meus planos agora, falando com o Pedro, pessoa física, né? É avançar, né, nessas áreas também, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, os planos de saúde pagam por prótese, né? Então, você tem ali uma questão de que você pagou para o plano a vida inteira, você teve enfermidade, o plano vai pagar por essa prótese. Infelizmente, no Brasil, prótese ainda é considerado um luxo para os planos de saúde, né? A prótese é considerada só no ato cirúrgico. Então, são vários os avanços que a gente tem que ter, os avanços sociais, mas a ideia é que a gente consiga, com esse centro aqui, dar o primeiro passo, elevar o nível aqui, que já tem boas clínicas no Brasil, é muito diferente de 12 anos atrás, quando aconteceu comigo, né? Eu tenho, aliás, amigos que são donos de clínicas, que fazem um excelente trabalho, mas eu venho aqui com a Da Vinci para somar, né? Para ser mais uma aqui e, quem sabe, até em algumas áreas liderar no caminho para a gente chegar realmente onde a gente quer chegar, que são próteses de qualidade, treinamento humanizado, né, com as pessoas e acessível para a maior parte da população. Bacana, Pedro. Eu vi aqui um pouco sobre a sua história, que você é casado hoje com uma médica, e eu quero falar do Pedro pessoa física, como você tocou no assunto agora há pouco, né? Hoje o mundo todo vive uma pandemia e muitas pessoas perderam o emprego, perderam a esperança de vida, embora tenham todos os membros. Não que o problema dela seja menor que o seu, porque para cada um o seu problema é o maior de todos. Mas você comentou que internou na hora do almoço de uma forma e na hora do jantar você estava com quase 1% de chance de vida e de repente aos 6 meses você sai do hospital sem os 2 braços e sem as 2 pernas e aí você teve que buscar um fôlego de vida, uma vontade de viver, depois foi para os Estados Unidos e se deparou com ex-combatentes de guerra do Afeganistão, do Iraque, pessoas que passaram por tormentas lá e também estavam amputados. O que trouxe você, Pedro, essa vontade de continuar vivo, cara? E como você observou esses ex-combatentes de guerra lá nos Estados Unidos? Vou contar um pouco do seu sentimento agora, cara. Então, pessoalmente, foi um trauma no começo, né? Qualquer diversidade na vida, o começo vai ser muito confuso, muito difícil. Uma amputação como essa aqui, ela não é só física e visível e chocante, né, às vezes até inspiradora, né? Ela, antes de mais nada, é um golpe contra a identidade da pessoa, né? Tinha o Pedro que jogava bola, que tocava violão e, de repente, em questão de horas, esse Pedro não existe mais. E isso é muito difícil. Eu digo que muitas vezes a ponta do iceberg de uma amputação é a parte física, o desafio físico. Pô, agora é um pouco mais difícil subir dessa escada, rampa e não sei o quê. Agora, o que está por baixo, que pode ser muito maior e que às vezes é invisível, que torna ainda mais difícil, é a parte psicológica, né? A parte identitária de quem eu era, quem eu sou. Isso é muito difícil. Portanto, o treinamento dessa pessoa tem que ser muito focado na parte psicológica e emocional. Agora, no meu caso, pessoalmente, eu tenho uma família maravilhosa, né? Meus pais e meus irmãos e amigos que são praticamente irmãos, primos que são praticamente irmãos, tios que são praticamente pais, né? E isso, para mim, é a maior dádiva. Para mim, pessoalmente, falando aqui na minha história, né? A minha família, eu faço e fiz tudo por eles também, né? Eles se afetaram muito e eu sentia uma responsabilidade. Falei, cara, eu preciso retomar minha vida, se não é por mim, é pela minha família também, né? Para deixar meus pais se aposentarem tranquilamente e tal. Então foi um mix de coisas, mas no caminho fui tendo momentos fantásticos de
de pura alegria e diversão, e eu fui percebendo que felicidade nada tem a ver com o formato físico, né? Ela é muito mais uma escolha que existe dentro de cada um de nós, né? E todo dia eu escolho ser feliz, porque ao mesmo tempo que eu posso pensar que eu tive o azar de pegar a meningite meningocócica, né? Eu também penso que eu tive a sorte de sobrevivê-la. E ali depois, treinando amputados, eu fui treinar muitas crianças sobreviventes dessa doença. Só que muito pior que eu, com a cara toda desfigurada, com os braços e pernas amputadas de uma altura muito mais agressiva. E eu falei, cara, eu preciso ser grato a essa segunda chance da vida e não ingrato por ter tido essa doença. E para não falar que pelo menos eu tive a chance de ser testado. Eu conheci também muitos pais que perderam seus filhos, irmãos que perderam seus irmãos, tios e tudo, que nem tiveram a chance de ser testado. Eu tive a chance de superar e de ser testado e superar, né? Então, eu vejo a vida dessa forma. É muito interessante você compartilhar isso com a gente, Pedro, até porque você olha o tempo todo com gratidão por isso que aconteceu. E você ficou aqui com uma missão, né? E você está cumprindo muito bem essa missão. Por isso eu quero que você deixe agora, nesse final de Viva o Esporte aqui, a sua mensagem para quem está enfrentando o mesmo problema agora. Para quem acabou de descobrir a meningo B, para quem vai passar por uma amputação, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? Antes de mais nada, é que existe cobertura vacinal para todos os 5 tipos de meningite bacteriana, tá? Então, converse com o seu médico, não só para o seu filho pequeno, mas adolescente ou até mesmo adulto. A questão da vacina é importantíssima e é importante frisar aqui e ter a oportunidade na TV de falar: vacinas salvam vidas, sim, tá? Isso é o que a ciência diz e não há dúvidas sobre isso. Agora, a pessoa que está passando por uma amputação ou uma doença parecida ou qualquer tipo de adversidade, no começo a superação ela é passiva, ou seja, você tem que ter casca grossa, você tem que aguentar a porrada. Numa cama de hospital não tem muito o que fazer a não ser esperar, né? Então, espere e confie que o tempo cura tudo, né? Essa parte aí que eu falei de que eu não me identificava mais, o Pedro do futebol não existe mais, o Pedro do que tocava violão não existe mais. Aos poucos eu fui achando um novo Pedro que eu não imaginava que eu poderia achar. E a vida foi se encaixando novamente. Então, você tem que acreditar sempre que as coisas melhoram sim. Para algumas pessoas leva um pouco mais de tempo, para outras menos, mas o ser humano, se ele tem uma capacidade extraordinária que é dele, né, que é inerente mesmo ao ser humano, é a de adaptação, né? E as coisas tendem a melhorar sim. Então, você que está passando por uma adversidade grande nesse momento, confie que dê tempo ao tempo, né? Se agarre às coisas simples, com muita gratidão, que naturalmente as coisas tendem a melhorar. Fantástico, Pedro. Uma história muito bonita a sua. E a gente fecha o nosso Viva o Esporte dessa sexta-feira com uma lição de vida para muitas pessoas, tá? Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, rapidamente, aí como é que faz para te encontrar nas redes sociais, ô Pedro? Agradeço. O meu Instagram é o @PedroPimentaLife. Todo dia eu apareço um pouquinho por ali, mostro bastidores aqui também da clínica. E o Instagram da clínica é @DaVinciBrasil, né? Da Vinci Brasil com S. E aí está aparecendo o nosso site também, davinciclinic.com.br. O agendamento aqui de consultas é gratuito, ou vem só tomar um café e comer um pão de queijo aqui com a gente, que vai ser mais que bem-vindo. Muito bom, obrigada, Pedro. Obrigada, sucesso para você, muita saúde sempre.